Olá, meus queridos anos iluminados. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal. Ajude o canal a crescer. Meus queridos nerdolas, ajudem também. Doe live pix pro canal. Ajuda o canal a crescer também. Vamos dar essa força pro canal. Com coisas inéditas, material inédito, então venha conferir. E hoje, nada mais, nada menos, meus queridos anjos iluminados, vamos falar de Cole, nosso querido Ranger branco, o sim, o Rolling Star. Ele também é conhecido como Kiba Ranger. Sim, lembra que o Tommy fez a versão dele? Ele é um membro do grupo Gozei Sentai Dairanger, 10º Super Sentai original. Cole tem 9 anos, o Dairanger, envelhecendo para 27 anos em Gokaiger e chega aos 59 no epílogo da série. É o Sentai mais jovem da franquia, curto e enxuto. A idade e altura esperados para um garoto de 9 anos. Ele consegue extrair o Byakusuken. Aí você tá vendo a espada do tigre branco aí, o sexto Ranger. Na infância, nos primeiros anos de vida, convive com a mãe e queima a marca do tigre no seu braço antes de ela desaparecer misteriosamente. Ele cresce com verdureiros acreditando que ela foi para o Vasco. Aos 9 anos, ele começa ouvir a voz interior que guia a encontrar Rin, a Horror Ranger. Sim, já falamos dela aqui. Ao descobrir que o Kiba Ranger escondido em seu apartamento, impressionante por essa força misteriosa, usando o seu skateboard, ele sempre anda de skate. Ele puxa a espada de uma pedra e assume o poder de Kiba Ranger. Em vários episódios, a identidade do Ranger é um segredo, descoberta pelos outros Tyranians durante o episódio 28 e 31, no arco 40, e no arco 42 e 44, que seu domínio é limitado e a voz da espada frequentemente orienta. Cole descobre que, por parte de pai, ele é descendente da tribo Goma, que o pai é Shadan, um vilão, e a mãe que selou a marca na linhagem aliada à tribo Goma, que assumisse o controle para ele ser um Ranger para ele ser um Ranger mais malvado. Mas antes do seu 10º aniversário, ao qual ele não sabe a data, ele poderia sucumbir à herança de ser malvado, ser da tribo Goma. Seu aniversário é 24 de dezembro, Natal. Ao descobrir que Shadan é seu pai, ele tenta recrutá-lo para as forças Goma. Cole tem uma forte admiração romântica pela Rinha, Horror Ranger. Ele frequentemente tenta provar para si, diante dela, a melhor de forma atrapalhada, como pegá-la, inclusive em cenas de contornação leve, se você for ver, consideradas inapropriadas hoje em dia, se você for ver. Seu amor infantil serve como base emocional na evolução do personagem, tornando equilíbrio. Ele é oficialmente revelado como sexto Ranger, participando do grupo principal, sentido comparado aos outros, quando é revelado como amigos dos inimigos, se você for ver. A transformação de Barendia, você tá vendo o mecha dele aí, esse tigre lindo, esse tigre branco maravilhoso, e também depois tem a formação com os outros 4 mecha, e ele também tem a união com a tartaruga aí, que a tartaruga também faz parte da equipe. Seu poder, Rolling Star. Ataques baseados no seu poder é o espírito do tigre para gerar ondas sonoras superpoderosas. Ele comanda o Mythical Beast Orb, o On Tiger, do Kibarendia. Ele aparece em Gal vs Super Sentai, Kaizo Gokaija, Ryuzen Sentai Akibarendia, segunda temporada, Super Sentai Strong Battle, Kigai Sentai Zenkaija. Ele tem aliados Ryo, Daigo, Shoji, Kazu e Rin. Líder espiritual, Mestre Kaku, que orienta ele. A mãe protetora, mas aparece com a marca que desaparece após marca Kou. Pai, Shadão, vilão da tribo Koma. Irmão gênio, Akumaru, membro da tribo Gorma. Inimigo declarado dele. Inimigos, tribo Gorma e Império Zarniak, em Okaija. Agora vamos falar um pouco de Gol e sua jornada espiritual entre o Tal e o Self. Sim, Gol é o Kibarendia, é um personagem mais intrigante da longa linhagem
do universo Super Sentai. Não apenas por ser um jovem e vestir o traje de herói, mas por carregar uma história de elementos místicos, mitológicos, espirituais, profundos. Filho de linhagens opostas, humana com equilíbrio Korma, e Kou representa a ponte de luz e a sombra, entre a inocência e o destino. Seu arco é alegoricamente explorado não apenas no conceito da mitologia chinesa, mas também nos fundamentos taoísmo e budismo, com a análise junguiana. Neste momento, analisamos como uma narrativa simbólica onde cada transformação e revelação espalha a busca milenar da humanidade. Na cultura mitológica, o tigre é um dos quatro animais celestiais, que é o Sihang, que representa o oeste, o outono, o elemento metal, além de guardião das almas dos mortos e o símbolo da pureza e justiça. Invoca o arquétipo, transformando em Kibarenja, portanto, a espada sagrada Byakuzen, literalmente a espada do tigre branco. Na narrativa da Ranger, eles escolhem um garoto para canalizar o espírito do tigre. Não é aleatório. Ele representa a força bruta e a pureza infantil. O Baihu, que é, apesar de ferocidade, também é o símbolo da ordem cósmica. Vocês lembram ai, do Digimon Bairromon? Então, se eu vou pegar a imagem aí, se tiver a imagem do Bairromon aí, vocês estão vendo o Bairromon, que é o Digimon celestial. Ao aceitar seu destino para controlar a raiva, aprende o poder de tigre não está na destruição, mas na disciplina. Assim como os generais chineses, Han invoca o tigre branco para proteger o Império Kou, que invoca proteger a terra, mas também a si mesmo. No budismo, tem uma separação do karma. Kou é o personagem do karma. No budismo, karma não é purificação, mas consequência. Seus atos passados, inclusive os de gerações anteriores, seu pai é o vilão Shadan, da tribo Goma, que influencia de sua vida atual. O fato da mãe ter queimado um selo no seu braço quando o bebê simboliza o selamento do karma negativo. No budismo Mahayana, acredite que cada um possui uma natureza de Buda, está oferecida pelas paixões. Como mesmo que seu filho mal, como mesmo sendo filho mal, dentro de si tinha um potencial de iluminação. Sua jornada de purificação é enfrentando o irmão gêmeo, Akomaru, manifestação da sombra, resistindo ao chamado Shadan, seu karma ancestral, e avança para o caminho do Dharma. Os ensinamentos também aparecem em relação a Rin. Ele vê-o como algo quase sagrado, porém, ao longo da série, ele precisa superar o apego e o desejo, dois venenos que impedem o caminho da iluminação e o crescimento emocional. Não ocorrem como conquistas como a Rin, quando ele desapega da necessidade de ser amado. Carl Jung identificou na criança divina o símbolo do self, como todo psíquico. A união do consciente e inconsciente, a criança representa o novo, o futuro. Potencial de Cole é exatamente enquanto os outros Rangers são os adultos disciplinados. Ele é o caótico, impulsivo, apaixonado. Justamente por isso tem um potencial renascimento do grupo. O conflito com o seu irmão gêmeo Akumaru, se está vendo ele aí, é o ponto de vista junguiano, que os mais ricos da série. Akumaru representa a sombra, tudo que rejeita em si mesmo. Sua herança demoníaca e sua raiva e sua tendência de dominar e se vingar. Enfrentar Akumaru é enfrentar a si mesmo, um duelo interno que onde não basta derrotar com armas, mas sim reconhecê-lo e integrá-lo. Ao aceitar a sombra, também dá o primeiro rumo à individualização, o processo de Yang, o indivíduo se tornar-se completo. Ele deixa de ser apenas uma criança travessa e torna-se um grande guerreiro. Além disso, a própria transformação de Cole aumenta o tamanho da maturidade. Também Virakibarentia simboliza o processo de maturação psicológica, cresce na mente e acompanhando ao longo do espírito, em contraste à sua forma infantil e armadura adulta. A persona, o ego e a máscara real. No taoísmo, segundo o Rio Rei, o caminho natural, no taoísmo a filosofia Lao Tzu e Tao Te Ching prega como tal o fluxo inominável, a natureza, em seus pilares. Hu Rei, sem explicar a força e a resistência
que contorna a pedra e ainda assim vence. Cole inicialmente é o oposto. Ele força o reconhecimento, a aceitação, a afeição de Rin em respeito aos companheiros. E sua ânsia por afirmação entra em desarmonia com o tal. Aos poucos ele aprende que o silêncio e a escuta, a ação não consciente, é uma verdadeira. Aí que surge a verdadeira força. Sua espada, Byakko Kin, não apenas fala com ele, mas é o guia, o símbolo da voz do tal, suave, constante, onde pode ser aquietada. No taoísmo, a criança, como um estado ideal, a conexão do tal, pois a criança não tem ego nem resistência. Paradoxalmente, é crescer para ele e ser uma criança no sentido espiritual. A batalha espiritual rejeita o pai como vilão e reafirma seus caminhos como da Irendia. É a reafirmação do Ru-Rei. Ele age não para si, mas pela consonância do universo. O skate, o Ki, e é o canal de energia. O elemento que usa o skateboard, inusitado, um guerreiro espiritual ganhar um novo significado, visto pelos olhos do taoísmo. No taoísmo, o Ki, a energia que flui em meridianos do corpo, também pela natureza. Andar de skate com equilíbrio, fluidez e sincronia é uma metáfora, o visual do fluxo. O Kou, ele, mesmo sem saber, é um mestre em equilíbrio entre corpo e mente, desafiando a gravidade e os obstáculos da criatividade. O Tai Chi Chuan é uma das artes marciais, o movimento corporal. É visto como meditação espiritual. O Kou desafia e o perigo quando voa sobre os inimigos, lembrando Ryu-Rei suaves. A marca e o selo, no budismo, pode ser dado como mantra selado do corpo, lembrete que precisa ser purificado. Com Yang, é o arquétipo de o chamado da alma. No taoísmo, é a alquimia intensa, a transmutação de energias. A marca não é só proteção do Gorma, é a bússola espiritual. Quando o corpo perde a conexão, ele perde seu equilíbrio. A espada é o seu logos. Byakuzen é a espada viva, que aconselha e orienta. É o logo junquiano, a consciência superior do budismo, o tal manifesto. No taoísmo, é objeto de ganhar espírito e espada, considerando uma espiritualidade sagrada. Apresenta e fala, Byakusen é um símbolo que não luta, mas luta pela guia interior. Psicologicamente, é a voz do self, que forma simbólica com não escuta, erra, mas e quando escuta, encontra equilíbrio. O epílogo de Die Langers, aos 59 anos, a reunião dos negócios, isso indica que a jornada espiritual ressignificou, resultou na integração dos mundos, valorizando Yang, a individualização completa, como as tradições, Botiva, que retorna ao mundo para ajudar os outros. A participação em Gokaigen Zenkarji entrega a geração-chave, a herança literal a Ranger K, transformando em si um potencial. Cole é o Kiba Ranger, não apenas um personagem de Tokusatsu, é uma verdadeira criança sagrada, o aprendiz, o discípulo de Buda, o viajante da luz, das sombras internas. O skate é o Zafu, a espada é o Kuan e a transformação é a iluminação. Ao compreender a origem do mal dentro de si, seu irmão e sua raiva ainda tem que escolher o caminho da compaixão. Ah, mas ele é só uma criança, ele não entende. Gente, ele olhou para si para caminhar. Ele andou no meio das trevas para conseguir caminhar. Quantas vezes você tem que andar pelo meio das trevas? E quem vai te guiar? Você tem a ajuda da família? Você tem a ajuda dos seus amigos? Você tem a ajuda de quem você ama? Você tem a ajuda daqueles que você gosta? Qual é isso? Você está olhando para si. Você está olhando para seu interior. Você está caminhando por algo maior e para você crescer. Cole é uma criança. Ele é apaixonado pela Horror Ranger, mas ao mesmo tempo ele está disposto a se educar com o Mestre Kaku. Para quê? Para conseguir crescer. Se você for ver, quantas vezes a gente tem que crescer na vida? Tomando na cabeça, vendo que as pessoas são paz, a maioria, que a esquerda usa dos outros para controlar, para fazer os adolescentes e os jovens destruir bairros, cidades, pichar e tudo mais. É isso que
se voltarem contra os pais, Cole mostrou que ele chegou ao equilíbrio, se você for ver. Mas ele chegou a esse equilíbrio olhando para si, olhando onde ele estava errando, olhando onde ele precisa ver que é necessário como pessoa e como crescer. Quantas vezes você tem que crescer diante do mundo caos? Quantas vezes você tem que se compreender diante do mundo caos? Se ajudar e ajudar os outros é necessário, mas ajude sempre aqueles que você ama, aqueles que te respeitam, aqueles que te fazem crescer nessa sociedade. A sociedade está vazia, está niilista, está ateia, mas por que vocês não olham para si e se encontram? O Cole é isso, ele se encontrou, ele se tornou membro da Rangers a partir de se encontrar. Ele era uma criança que cresceu, descobriu com erro o irmão das trevas, um pai malvado, uma mãe que desapareceu, que também era aliada à Gorma. Então a gente tem que pensar que quando tem partes da família aliadas às trevas, não devemos se unir, devemos nos purificar e deixar eles no canto. Isso que Cole fez, isso que é o caminho do Zen, é o caminho do taoísmo, deixando o mal de lado e vencendo suas trevas interior, para você crescer, para você se tornar uma pessoa boa, diante de uma sociedade que está destruída. Pensem nisso, meus anjos iluminados decaídos. Até mais!